Olá, alunos! Retornamos com a nossa 12ª aula para dar continuidade no nosso curso de Android. Na última aula implementamos a estrutura da classe cliente repositório, que será utilizada para realizar aí a manipulação dos dados do nosso cadastro. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um objeto do tipo SQLite Database, que é um objeto responsável pela conexão com a base de dados, que recebe a conexão com a base de dados, e também é responsável por realizar a manutenção dos dados que nós vamos estar inserindo no nosso banco. Ou seja, para cada tipo de tabela, nós vamos estar utilizando esse mesmo objeto. Então aqui conexão. Vou criar aqui um objeto, um construtor que vai receber a conexão ativa com o parâmetro. Vou colocar aqui SQLite Database, conexão, TIS, conexão, recebe conexão. Então, só para poder lembrar, eu estou utilizando aqui o valor TIS para poder referenciar a propriedade, o objeto que foi declarado na própria classe. E aqui também, como o parâmetro tem o mesmo nome da propriedade, então sempre quando houver esse tipo de situação, é importante que você utilize o parâmetro TIS, dizendo que você vai estar referenciando o objeto que foi declarado na própria classe. Se eu deixar assim, ele vai achar que é esse parâmetro aqui, ou seja, o parâmetro que foi declarado dentro do escopo da função ou do construtor. Então vamos colocar aqui, TIS. Então vamos implementar aqui a função inserir. A função inserir é bem simples de ser implementada. Vamos utilizar aqui uma classe chamada ContentValues, que vai receber os valores que serão enviados para a base de dados. ContentValues, new ContentValues. Então os valores que ela vai receber vai ser todos os valores que foram passados para o objeto cliente, que é do tipo cliente. Ou seja, esses valores serão passados através da nossa classe, da nossa interface responsável por realizar a manutenção dos dados. Ou seja, eu vou pegar aqui os valores que foram digitados pelo usuário, passar para um objeto do tipo cliente e assim enviar para a classe cliente repositório através do método inserir. Até aqui ContentValues, put. Vamos passar aqui agora os nomes dos campos da tabela da base da tabela que foi criada, que seria nesse caso a tabela cliente, nome, seguido aí do valor que será enviado, cliente.nome. Então essa classe ContentValues, ela tem um método chamado put, que tem uma chave que vai ser nesse nosso caso vai ser o nome do campo referente à tabela que eu quero realizar a inserção, seguido do seu valor. Então aqui endereço cliente.endereço ContentValues put e-mail ponto telefone. Pronto. Então essa aqui é a implementação da classe ContentValues que você deve utilizar, ou seja, você deve passar aqui os valores que serão enviados pela base de dados, os valores que serão passados pelo usuário na hora que for realizar o cadastro do cliente. Por fim, vamos utilizar o objeto conexão e utilizar o método insert_throw. Esse método insert_throw ele é utilizado para você fazer a inserção da base de dados e também vai gerar uma exceção caso ocorra na minha base. Então eu vou utilizar esse método. Já o segundo método aqui do insert, ele não gera nenhum erro.
Mesmo que aconteça um erro, algum script que você tenha implementado errado, algum campo que você tenha passado errado aqui com o parâmetro, ele não vai te retornar isso para você. Agora, esse primeiro método aqui ele já retorna. E um detalhe interessante é que esse método também ele vai retornar no valor dele o ID da chave primária, que você, caso você queira utilizar esse valor da chave, você pode utilizar também. Então isso aqui é bem interessante ser utilizado. Então esse método aqui ele vai lançar uma exceção, o segundo aqui não vai lançar uma exceção. Então eu vou utilizar o primeiro. No primeiro parâmetro eu vou informar o nome da tabela que eu quero realizar a inserção, que seria cliente. O segundo parâmetro, que é um parâmetro que vai ser utilizado, por exemplo, vamos supor que eu não tenha enviado esse campo como parâmetro para minha base de dados. Só que eu quero que esse meu campo endereço ele receba um valor num como parâmetro, como valor desse campo. Então você vai colocar nesse parâmetro todos os campos que você quer que receba um valor num, caso ele receba algum valor vazio. Então você pode fazer dessa maneira também. Eu particularmente nunca utilizei esse parâmetro, então assim eu não vou estar utilizando esse parâmetro aqui com vocês, tá? Então eu não vejo necessidade de utilizar esse parâmetro também, já porque nós implementamos na nossa base de dados para implementar um valor default caso eu não informe esse campo. Então no nosso caso aqui não vai haver necessidade de utilizar aquele segundo parâmetro do método insert. Mas caso você queira utilizar, não tem nenhum problema. E no último parâmetro eu vou passar o objeto content values. Pronto. Está finalizado aí o nosso método de inserção. Para fazer a alteração também é o mesmo procedimento, só vai mudar aqui o nome do método. Então assim não vai ter nenhum segredo aí na hora de você implementar, modificar o método. Então eu vou copiar esse código aqui, vou passar para o método alterar os valores que eu quero, e aqui no método de atualização ele tem aqui alguns valores que eu devo passar como parâmetro: o nome da tabela, o objeto content values, os parâmetros da cláusula where e os valores que serão enviados para a cláusula where. Então, para você poder utilizar esses parâmetros, esses valores, você deve criar os parâmetros necessários que serão enviados para a base de dados. Então vamos fazer da seguinte maneira. Aqui vamos já montar aqui a estrutura do método update. Vou passar aqui o nome da tabela. No segundo parâmetro será o objeto content values. No terceiro parâmetro, que seria a cláusula where, ou seja, o filtro que eu quero utilizar para o meu objeto, aqui o where clause, eu vou colocar o campo referente à chave primária, que seria o campo código. Então vamos fazer da seguinte maneira: código vai receber interrogação. Por que eu coloquei interrogação aqui? Pois eu estou dizendo que eu estou criando um parâmetro que será passado pelo último parâmetro do método update. E para o último parâmetro eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou criar aqui um array de string parâmetros new string. Como só é um único parâmetro que eu estou passando aqui na minha cláusula where, então o meu array vai ser de tamanho 1. Parâmetros posição 0 vai receber
cliente.código. Então eu estou passando aqui o código como parâmetro, pois eu vou assumir neste método, quando eu enviar o objeto cliente, eu também já vou estar enviando o código que eu vou estar realizando o filtro. E aqui eu pede para que eu converta esse valor para string. Então eu vou utilizar o seguinte código: string .value_of. E vou escrever aqui parâmetros. Pronto. Está feito aí o nosso código para realizar a alteração. E para excluir, também é simples também. Vou utilizar essa mesma estrutura aqui, só que eu vou chamar o comando para exclusão. Vejam só que aqui ele vai receber o nome da tabela, a cláusula where e os argumentos que eu preciso. E não tem aqui um objeto tipo content_values. Aqui, como eu só estou passando o código que eu vou estar recuperando da base de dados, que seria o código da chave primária daquele registro que eu vou estar excluindo, então eu não passei aqui, eu não vou precisar aqui de utilizar aqui o cliente.código, basta eu passar somente esse parâmetro aqui, ó. Pronto, implementamos aí a função inserir, excluir e alterar. Depois, nas próximas aulas, eu vou demonstrar como implementar aqui o método buscar todos e o buscar cliente. Então, veja só, é bem simples você realizar aí a implementação dos comandos tanto de inserção, exclusão e alteração da base de dados. Então, na próxima aula, como falei com vocês, nós vamos implementar esses dois métodos do nosso aplicativo e adicionar aí mais algumas funcionalidades no nosso projeto para poder realizar e fazer a chamada do método inserir, fazer exclusão, alteração, entre outras funcionalidades. Então espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima aula.